Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Este é o primeiro programa Chá com Bíblia. Servido aí, um chá gostoso. Pois é, meu povo, este é o primeiro programa da série Chá com Bíblia. São meia-noite do dia 19 de novembro de 2025. Quem vos fala é este que vos fala. É o apresentador Cara de Pedra. E como verso para embasar este programa, ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, a parte B, que diz assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Pois é, meu povo lindo, sabem por quê nosso Senhor Jesus proferiu esta palavra? Não sabem o contexto? Eu vou falar brevemente, bem resumido. Quando o Senhor Jesus mandou buscar aquele jumento, era para ele montar e entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém. E quando ele estava se aproximando da cidade, os seus discípulos começaram a jogar suas roupas pelo chão para que ele passasse por cima, montado no seu jumento, e eles clamavam: bendito aquele que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, lá vem o Rei da Glória. E aí, aquele povo contrário disseram: mestre, porque não fazes-os calar? O Senhor Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. E quem vos fala nesta noite, neste programa, é o seu apresentador, Cara de Pedra. Sabe por que eu estou aqui, meus amados, minhas amadas? Porque eu quero trazer esta palavra, um pouquinho desta palavra eu quero repartir com todos vós. Sabe o que significa esta palavra? Podemos dar esta interpretação que os discípulos estavam clamando, os discípulos estavam louvando e dando glórias a Deus e falando dos seus grandes feitos. É isso mesmo. Então, quando os verdadeiros servos começam a clamar, buscar a Deus em espírito e em verdade, e isto incomoda a muitos, principalmente a muitos líderes. Naquela época foram os fariseus, os chefes, os doutores da lei, acharam ruim. E eles falaram para o mestre, para o Senhor Jesus: mestre, faze-os calar. E hoje se acham que está diferente em nossos dias. Existem os tais, os verdadeiros, os tais ainda existem. Mas eles estão sendo proibidos de anunciar, de clamar, de louvar, de anunciar esta palavra de poder, esta palavra que transforma vidas, transforma os corações de pedras em corações de carne, em mentes vazias, em mentes cheias do Espírito Santo de Deus. Este povo está sendo mandado a calar, estão sendo proibidos de falar. E aí é que entra a palavra profética. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Quem pregará se não forem mandados? Como eles pregarão se não forem enviados?
Como eles pregarão se suas bocas estão atadas? Como eles pregarão? Então, estão matando os profetas, estão matando os verdadeiros anunciadores, proclamadores desta palavra de poder. E quem é que vai fazer isso? Se a palavra está sendo amordaçada, se está faltando os verdadeiros anunciadores, os verdadeiros proclamadores dentro da igreja, dentro das instituições religiosas, estão faltando os verdadeiros anunciadores. Estão faltando, e o que está sobrando são os falsos, os pseudos profetas. O Senhor diz: se a palavra deles não se cumprir, se a profecia deles não se cumprir, eles pagarão. Porque o Senhor disse: se eu não enviei, não vá. Se eu não te der a palavra, não fale. Que tenho eu com esses falsos profetas? Estes são os profetas de Baal. Estes são os profetas, os falsos profetas, que estão matando os verdadeiros profetas e expulsando os verdadeiros profetas. E agora, já que está faltando os verdadeiros anunciadores, que faremos? Como esta palavra será anunciada? Você sabe me dizer como sair desta situação, desta sinuca de bico, deste beco sem saída, aonde se encontra encurralado? Você sabe me dizer, você tem a solução, você tem a resposta para esta problemática? Então me diga, me dê a resposta se você sabe. Ou então me pergunte agora, que eu te direi neste exato momento. Aqueles que vocês dizem que são desigrejados, aqueles que vocês dizem que são desviados, aqueles que muitos pensam que já foram lançados na fornalha de fogo, no mármore do inferno, no lago de fogo, que estão desviados. Isso mesmo! Estes é que estão sendo levantados. Estes que são as pedras. As pedras. Chegou o tempo, as pedras clamarem. Já começou, já estamos no tempo das pedras clamarem. É isto mesmo, as pedras já estão clamando, porque os verdadeiros estão sendo calados, ou estão por si mesmos, estão se calando por covardia. Isto mesmo, covardia. Então as pedras já estão clamando, anunciando o reino. Isto mesmo, anunciando a palavra de poder, a palavra de transformação, a palavra de fogo. O fogo consumidor, o fogo devorador, o fogo destruidor. Aquele mesmo que desceu no Pentecoste, que desceu depois de um ruído veementemente impetuoso, de um som de vento, e apareceu sobre todos um fogo como línguas repartidas, como de fogo sobre todos eles, e passaram a falar em outras línguas. Este fogo está sobre as pedras quentes. Por isso as pedras estão clamando, porque o fogo está abraçando estas pedras, como disse o profeta Jeremias: de tanto me perseguirem, de tanto problema que eu tenho, que eu sofro demais.
Eu me nego a pregar esta palavra. Mas ele diz, enquanto eu me calei, incendeu-se um fogo dentro do meu peito, que eu fui obrigado a falar, abrir a minha boca e clamar, e falar a palavra, porque o Senhor disse a ele, não diga que tu és criança, não diga, porque eu te escolhi desde antes da formação do seu ventre, desde antes do seu nascimento. Então, aonde o teu enviar, irás. O que te mandar falar, falarás. Não adianta calar a boca por si só. Ou ser amordaçado, porque um fogo vai se incender dentro do peito e as pedras clamarão. Fiquem com esta palavra, e andem com muita força e vigor. E ouçam esta palavra do cara de pedra.